Olá, pessoal, eu sou a Andressa e nessa aula nós vamos dar início à nossa série sobre geometria analítica. Nessa primeira aula nós vamos dar uma breve introdução para nós entendermos bem os próximos assuntos. Então, a geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como, por exemplo, pontos, retas, triângulos, quadriláteros, circunferências, utilizando expressões algébricas. Então, a geometria vai ser esse campo da matemática em que nós vamos poder representar esses elementos geométricos utilizando expressões algébricas. Mas o que são expressões algébricas? Uma expressão algébrica é uma expressão formada por operações matemáticas que envolvem números conhecidos e desconhecidos. As expressões algébricas são formadas por 3 itens básicos: os números conhecidos, desconhecidos e as operações matemáticas. Os números conhecidos nós vamos poder chamar de constantes ou coeficientes. Os números desconhecidos vão ser as incógnitas ou variáveis e as operações matemáticas. Então, esse exemplo está dizendo o seguinte: o perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P igual a 2 vezes B mais 2 vezes H. Então, esse P é de perímetro, o B é a base e o H é a altura do meu retângulo. Então, ele está falando assim: substituindo as letras com valores indicados, encontre o perímetro do seguinte retângulo. Então, é bem simples, né? Tendo ali que o H é 3 e o 5 é a base. Então, substituindo, a gente acha que nosso perímetro é 16 centímetros. Então, perceba que essa fórmula que nós usamos para encontrar o perímetro de um retângulo é uma expressão algébrica. Veja que eu tenho as constantes, ou coeficientes, o 2 ali que acompanha o B, o 2 que acompanha o H e o 1zinho que fica escondido ali que acompanha o P. Eu tenho as incógnitas ou variáveis, que é o P, o B, o H. Dependendo do valor ali que eu coloque no B, eu vou encontrar um P diferente. Dependendo do H que eu colocar ali, eu vou encontrar um P diferente. Então, ali são as incógnitas ou variáveis, as letras. E as operações matemáticas, né? Ali eu tenho a soma. Somando 2 vezes a base e 2 vezes a altura, eu encontro o perímetro. Então, tendo entendido o que são essas expressões algébricas, vamos agora entender um pouco mais sobre o campo da geometria analítica. A geometria analítica, ela é também denominada de coordenadas geométricas, e ela vai se basear nos estudos da geometria por meio da utilização da álgebra. Os estudos iniciais da geometria analítica estão ligados ao matemático francês René Descartes, que é o criador desse sistema de coordenadas cartesianas. Então, como nós vimos lá no início, que a geometria analítica vai possibilitar a representação de figuras geométricas por meio de coordenadas, equações ou inequações. Vamos para o primeiro exemplo aí. Então, eu posso representar esse ponto P através dessas coordenadas, o 5 e o 4, o 5 do x e o 4 do y. Vamos agora para o segundo exemplo. Tem esses dois gráficos. O primeiro ali eu tenho aquela reta em azul. Eu posso representar aquela reta por meio daquela equação, y igual a menos 2x mais 6. Agora, analisando aquela parábola em vermelho, eu posso representar ela pela equação y igual a x quadrado. Então, sintetizando, nós podemos afirmar que a geometria analítica estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Então, eu vou poder representar pontos, retas, parábolas por meio de expressões algébricas, como nós explicamos lá no início. Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenham entendido e até a próxima aula.